Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Tem alguém que está feliz com Jesus aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Encerramento de conferência. Tem alguém que está vivo aí ainda, amém? Mas pode dar um grito mais forte, amém? Glória a Deus. Eu falei para o pessoal hoje, nós começamos 8h30 a oração e o café dos voluntários, normalmente é 7h30, porque eu falei, os meus discípulos, olha, estavam tudo se arrastando, mas eles estão vivos aqui agora, amém? Falei, foram dias intensos de trabalho e eu falei, olha, está todo mundo muito cansado, mas eu creio que o Senhor, Ele deixa sempre o melhor para o final. A gente já foi muito abençoado, mas a gente vai fechar com chave de ouro nessa noite, amém? Eu quero honrar os nossos visitantes. Tem alguém que está nos visitando hoje aqui? Deixa eu ver, você que está nos visitando, sejam muito bem-vindos. Nós estamos com meu amigo lá atrás, o Guilherme. Eu estou com os meus padrinhos aqui também, que vieram nos prestigiar hoje. E eu quero pedir para a Suelen se colocar em pé. Se coloca em pé aí, Suelen. Isso. A Suelen, gente, ela é a criadora da nossa parede lá em cima, de toda a nossa história, do nosso mural. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Suelen aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. A Suelen, ela passou alguns dias aqui na igreja para fazer todo aquele trabalho lindo lá em cima. Depois você sobe lá conhecer. E Deus tem sido muito fiel. E eu creio que Ele tem se agradado dessa igreja. Ele tem feito coisas que talvez nós levaríamos anos para viver. Ele tem feito em pouco tempo. E eu estou muito grato a Deus por isso. E eu quero honrar cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Amém? Sem mais delongas, abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, no versículo 1, diz assim, todos acharam, amém? Diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Feche os teus olhos neste momento. Pai, nós queremos, Deus, apresentar a Ti nessa noite, Pai. Cada vida, cada pessoa, cada família, Pai, representada neste lugar. Nós queremos, Deus, apresentar ao Senhor, Deus, esta palavra, que o Senhor, Deus, tenha liberdade para fazer, Deus, tudo aquilo que Tu queres nessa noite. Pai, nosso coração está sensível e disponível para ouvir a Tua voz, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus, vamos comigo. O tema da minha palavra é o tema da conferência, que é A New Time, the Same God, né? Um novo tempo, o mesmo. Mas você vai declarar mais forte comigo, amém? Um novo tempo, o mesmo Deus. Queridos, nós estamos vivendo um novo tempo neste lugar. E cada novo tempo, ele vem acompanhado de um chamado, de uma crise, de perdas e renúncias, e ele vem acompanhado também de uma promessa que nos leva a ter um encontro real de transformação interior com Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos caminhando por um tempo de viver coisas externas, mas nesta conferência o Senhor deixou claro que o que Ele tem para fazer em nós é de dentro para fora. E o novo tempo de Deus, ele começa com um chamado. Quando Deus ele vai e ele chama Abraão, ele começa a mexer e fazer com que eles pudessem experimentar algo novo. E nós estamos comemorando hoje, mas já foi lá no dia 12, né, o nosso aniversário. Nós tivemos que prorrogar um pouquinho por conta da reforma. Tem alguém que achou a igreja bonita aí, amém? Mas nem sempre foi assim. Nós começamos em uma casa. Coloca lá para nós a primeira foto. Nós começamos lá na casa do Luigi da Lele, né? Esse rapaz aqui é o Luigi que falou aqui no começo. Nós começamos lá na casa deles com 54 pessoas. E lá a gente teve a nossa primeira Santa Ceia.
As fotos, elas não tão boas, né, como a gente esperava, porque a gente não tinha equipe. Essas fotos foram tiradas por alguém, não sabemos quem, mas o nosso foco era começar. Eu lembro que alguns anos atrás meu teclado tinha sido roubado na casa do Felipe, né, Felipe? Glória a Deus. E eu falei, levar todos os nossos instrumentos. E quando a gente começou, eu comprei esse piano, porque o Senhor falou, olha, vocês precisam começar. E nós compramos um piano, a pastora e eu. A gente tinha um piano, um sonho e uma caixa de um irmão emprestada para soltar as músicas no Spotify. E assim foi o nosso primeiro culto. Só que nós estávamos orando em 38 pessoas e nós não imaginávamos que tantas pessoas iriam no culto. E naquele dia nós saímos da casa do Luiz e da Leila e falamos, olha, a partir de semana que vem não dá mais para ser aqui, porque não tinha onde pôr gente naquela casa. E aí nós fomos para o segundo culto, coloca lá para nós. O nosso segundo culto foi no salão de festa. Quem foi do salão de festa aqui? Deixa eu ver. Querido, pensa um lugar que Deus nos abençoou, mas que era grudento, refrigerante, bolo. A gente tinha que ir sábado lá limpar tudo, porque era de chorar, né, Ivanir? Tinha bolo, tinha refri, mas o Senhor falou para nós, olha, vocês têm que ir com o que vocês têm. E nós conseguimos alugar aquele lugar por 2 meses. E, pasmem, no nosso primeiro culto, eu falei para minha esposa, amor, a gente estava apreensivo, preocupado, com medo. Mas eu falei para ela, a gente ia fazer um culto, uma ceia, mas as pessoas começaram a chegar e falar, pastor, eu trouxe meu dízimo, eu trouxe a minha oferta. E eu falei, calma, irmãos, a gente está fazendo o primeiro culto aqui. E aí eles falaram, não, pastor, é para a gente ofertar e dizimar aqui, porque o senhor vai precisar. E naquele primeiro culto, nós já conseguimos o valor para pagar 2 meses e meio de aluguel desse salão de festa. Posso ouvir um glória a Deus aí? Com 2 meses e meio, o salão de festa foi alugado por uma empresa e eles falaram para nós, não tem mais como fazer o culto aqui. E eu falei para minha esposa, e agora, o que nós faremos? Eu lembro que nós estávamos preocupados porque a gente não tinha ainda CNPJ da igreja, não tinha nenhum espaço que nós pudéssemos alugar para fazer os cultos. Mas naquela semana eu fui para o banco e eu falei para minha esposa, olha, Deus vai te dar sabedoria, graça, você vai ter que achar um lugar, se vira, corre, chama as pessoas, pede ajuda. E a Dai saiu em busca com algumas pessoas e nós encontramos o hotel. Coloca uma foto do hotel lá para nós. Aqui é o hotel. Quem é do tempo do hotel aqui? Deixa eu ver. E aí, nós começamos no hotel, querido, e lá nós ficamos quase 8 meses, vivendo intensamente. E eu lembro que nós montávamos e desmontávamos aquela igreja todos os domingos. E o Senhor falou comigo e com a pastora, falou, olha, vão ser os mesmos até eu determinar. E eu lembro que nós ficamos com a mesma equipe quase 8 meses montando e desmontando aquela igreja. E Deus, ele foi abençoando. No começo nós levávamos todo domingo tudo embora lá para minha casa. Depois foi para casa de outro irmão. E aí as coisas começaram a acontecer e as pessoas foram fechando as salas lá no hotel. E nós fomos alugando as salas. E quando nós saímos do hotel, nós já estávamos com sala de atendimento, sala para o kids. Você pode dar um glória a Deus por isso, amém? Só que eu falei, Deus, eu não aguento mais ver os irmãos tendo que montar e desmontar, porque, querido, desde o quadro, o banheiro, o que tinha no banheiro, a gente colocava todos os cultos e tirava todos os cultos. O cheiro do hotel não era o cheiro do hotel, era o cheiro da Odds, porque a gente tinha cheiro para espirrar, para as pessoas chegarem e saber que aquele lugar era Odds Novo Church. E eu lembro que o Senhor, ele falou, olha, nós temos mais. Eu lembro que eu orei em um culto e falei, Deus, o Senhor vai preparar para nós um novo lugar. E queridos, naquela semana a pastora foi visitar um barracão e quando chegou lá, ela disse, não cabe a igreja aqui. Toca aí, querido, me ajuda. Volta aí a foto aí, vai. Isso. E aí, não cabe a igreja aqui. E a Vanusa que tinha achado aquele barracão, e a pastora foi, e naquele dia, a dona do prédio falou para ela, olha, talvez a igreja não caiba aqui, mas a igreja, ela cabe talvez em outro lugar. E aí, a Dai falou, olha, tudo bem, mas qual é o lugar? Quando nós descobrimos que o lugar era aqui, imediatamente a gente já falou, olha, não tem como.
Porque a gente já viu que está na imobiliária, nós não temos como pagar esse valor, porque nós pagávamos 5 mil no hotel, 5.500. E aqui, somando tudo, dava mais de 10 mil, com taxa, com tudo. E eu falei, não tem como. Mas a Dai falou, olha, a gente vai lá visitar, vamos lá visitar. E ela veio aqui, ela me ligou, eu estava no meu escritório no banco, e ela me ligou de vídeo, e nós ligamos para o pastor Gladson, e falamos, olha, a gente achou um prédio, pastor, mas é bem mais caro. E aí ele falou, Thiago, mas você tem como bancar isso se precisar? Eu falei, olha, por um tempo eu tenho como bancar. Ele falou, então, a palavra que você recebeu há uma semana é coloca o pé na água. E nós decidimos vir conhecer. Naquela segunda, nós viemos visitar à noite aqui. Estava o João comigo e várias pessoas da nossa equipe. E nós chegamos aqui com uma prancheta, papel, caneta e começamos a medir tudo. Por quê? Porque nós já sonhávamos com a igreja do jeito que ela está hoje. E a dona do prédio veio e falou, pastor, você é meio maluco. Porque você veio aqui como se você fosse um engenheiro quebrar tudo. Eu falei, não, a gente veio sonhar. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, olha, a gente não sabe o que nós vamos fazer ainda. Mas ela falou, olha, eu senti tanta paz que a gente veio aqui orar, conhecer, que ela falou, a primeira coisa que eu quero dizer para você, que eu faço o aluguel deste lugar para você por 7 mil reais. Posso ouvir um glória a Deus aí? E eu falei assim, mas a senhora está maluca, né? Ela falou, Thiago, eu senti tanta paz que o Senhor falou para mim que a diferença que eu não vou receber, Ele vai suprir de outra forma. E eu falei para ela, olha, mas mesmo assim, a gente não consegue mudar agora, porque a gente precisa pelo menos mudar o banheiro, arrumar algumas coisas aqui. Para a gente mudar, eu preciso de 90 dias pagando 5 mil. E eu falei para o Baixão, agora se ela aceitar, é de Deus, Baixão, a gente vai ter que assinar isso aqui. E naquela noite ela olhou para mim e falou, olha, para mim é muito importante esse valor, mas Deus está dizendo sim. Eu quero honrar a dona Luciane que está aqui, você pode colocar em pé? Ela, que Deus abençoe. Muito obrigado. Pra mim, Deus tem o melhor pra mim. Declare o que o perdido foi. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. E nós mudamos para cá. Coloca lá para nós. Aqui está a Milena. O pastor Fernando falou de manhã que ele estava segurando a minha Bíblia porque não tinha espaço aqui. A gente tinha só essa metade aqui das TVs aqui. E eu falei, dona Luciana, a gente vai precisar construir, puxar, quebrar, fazer banheiro. Ela falou, Thiago, você pode fazer o que for preciso. E pode passar a próxima foto. Naquele dia nós oramos e nós falamos, Deus, essa parede vai cair. Quem estava aqui? E queridos, com 3 semanas neste lugar, nós derrubamos a parede, nós conseguimos doações para fazer essa estrutura metálica, para comprar os telhados, para construir para frente, e as coisas começaram a acontecer. Pode seguir. Aqui está uma foto de quando nós mudamos essa parte aqui. Olha como ficou feio no começo, a gente ficou quase 2 meses assim, né, Naldo? E daí eles falaram pra gente que de repente a gente ficou preto, mas demorou. Nós construímos e começamos a fazer, só que mesmo assim ainda ficava apertado, ficava difícil para a gente fazer. Mas querido, quando Deus, pode passar a próxima foto, quando Deus fala, Ele traz pessoas. E aqui eu estou com a nossa equipe de voluntários. Nós sonhávamos com esse lugar, nós chorávamos, nós orávamos pela nossa cidade, nós declarávamos que nós viveríamos algo sobrenatural aqui. Pode passar a próxima foto.
E nós chegamos aqui, era isso que nós víamos. Mas nós enxergávamos já uma igreja pronta. Coloca lá para nós. Nós já enxergávamos um lugar de recomeços aqui. E, querido, Deus, Ele trouxe uma palavra no meu coração que eu quero liberar para você. Mas eu quero dizer algo importante. Não começou hoje, nem ontem, nem ano passado. Deus, Ele começou a trabalhar na minha vida há muitos anos atrás. Coloca a próxima foto lá. Tá vendo esse cara aqui, ó, de Crocs, sou eu. 17 anos. Eu estava recebendo a minha palavra. Nesse retiro que eu seria um pastor. Eu estava lá ministrando, a minha madrinha estava lá, minha mãe talvez estava lá, não lembro. E eu falei, Deus, eu aceito, o pastor me chamou, o pastor Harold na sexta, o pastor Djalma no domingo, a pastora Fernanda no sábado, pessoas que nunca me viram e falaram, aquele menino do teclado, ele vai ser um pastor. Passa lá para a próxima. Olha aqui como era magro, coitado, pode ir para a próxima aí. Calça 38. Essa fase eu não falava com ninguém, né? Eu era meio antissocial, mas pode mudar. Esse aqui foram os meus primeiros discípulos. Foram as primeiras pessoas que Deus me confiou para cuidar. Alguns deles estão aqui. O Robson está aqui, ó. O Marquinhos que veio na igreja aqui já também. O Fernando e eu tô aqui, ó. Já mais gordinho. Mas eu quero dizer para você, acho que acabou, né? Que aquilo que nós plantamos há muitos anos atrás, para muitos é de repente, mas não, são sementes lançadas. E querido, o novo tempo de Deus, ele começa com um chamado. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele não dá detalhes, ele não mostra o mapa ou o projeto, ele não explica quais serão os processos, ele apenas diz, saia da tua terra. Querido, ele não mostra o destino, ele não mostra a direção, mas ele fala, Abraão, deixa a tua terra, a sua cultura, sua segurança, sabe aquilo que muitas vezes te prende no teu passado, na tua história, o Senhor está falando, existem coisas que precisam acabar para que outras possam nascer. Fala para o irmão do teu lado, talvez hoje vai acabar coisa na tua vida. Se você veio aqui de manhã, você sabe que hoje nós ministramos que existem ciclos que precisam acabar. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que hoje um novo ciclo se inicia sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Hoje nós estamos encerrando 3 dias de conferência que mudarão totalmente os nossos próximos anos. Os próximos meses e dias não serão mais iguais. Eu posso ouvir um amém aqui? Só vai sair igual daqui quem quiser, porque Deus está nos impulsionando para viver uma nova estação. Deus, Ele pode mudar o lugar, a direção, até mesmo o propósito, mas Ele é imutável, Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O primeiro convite de Deus para Abraão era romper com o velho ciclo. E o primeiro ponto da minha mensagem hoje é preciso romper o ciclo passado. Eu não sei como você chegou aqui hoje, o que tem te prendido a teu passado, aquilo que você viveu, mas querido, para que Abraão vivesse o novo tempo de Deus, ele precisou abrir mão de um sistema velho. Muitos chegaram aqui na igreja com roupa de crente, jeito de falar de crente, maneira de andar de crente, mas no fundo era sabor crente. Eu e a pastora, a gente chegava nas casas e aí nós íamos ouvir os filhos e eles falavam assim, não, meu pai não é assim aqui em casa não. Nossa, mas ele anda tão arrumadinho, tão engomadinho, sabe, dá glória a Deus, dá aleluia. E Deus falou muito com a gente, Tiago, para este novo tempo não vai caber mais uma vida de fachada. Se você não viver aquilo que eu tenho para você, para a tua casa, para o teu trabalho, você não vai romper naquilo que eu tenho para a tua vida. E Abraão, querido, ele vinha de uma família idólatra. Os seus pais adoravam outros deuses, sua cultura era contrária a tudo que Deus estava chamando ele para fazer. Mas Abraão entendeu que para fluir naquilo que Deus prometeu, ele precisaria romper com os ciclos passados. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem carregado até hoje que não cabe mais na tua vida?
Quando nós decidimos entrar no novo tempo, nós precisamos decidir remover da nossa bagagem muitas coisas. Entre elas, você que está anotando, é a dependência emocional. Você vai ter que romper com a dependência emocional de pessoas mandando em você, decidindo por você. Não, o Senhor te fez inteligente para você viver aquilo que Ele tem para você. Você vai ter que romper com a proteção exagerada. Sabe, existem pessoas que não fluíram ainda, porque tem medo de se desprender, se protege demais, porque foi ferido. Hoje o Senhor está falando, eu quero curar a tua vida, a tua casa. Chegou o tempo de romper para um ciclo novo. Deus está falando, chegou o tempo de romper com a tua zona de conforto. Querido, desde o dia que nós chegamos nesse prédio, a gente não parou mais de trabalhar. Mas o Senhor falou, olha, é necessário romper com a zona de conforto, romper com o que era previsível. Para viver o novo tempo de Deus, nós precisaremos aprender a depender de Deus. Existem pessoas nessa noite que estão apegadas às suas estruturas antigas, porque você controla tudo, mas o Senhor está falando, olha, como foi com Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão precisou entender que enquanto ele não deixasse para trás o seu passado, ele não poderia viver algo novo. Eu não sei como você entrou neste lugar, mas nós tivemos que viver essa palavra de sair da nossa terra. Nós estávamos plantados em Piraquara e Deus falou, chegou o tempo de se mover, chegou o tempo de sair. Chegou o tempo de vir para Pinhais, a cidade que você mora, que eu coloquei no teu coração. Mas querido, quando nós demos esse passo, nós perdemos amigos, pessoas que eram de dentro da nossa casa. Porque entenda, quando Deus te dá uma palavra, nem sempre todos vão entender, mas se você estiver debaixo de uma palavra, vai acontecer. Quando Abraão entende que Deus está chamando ele para um novo ciclo, ele decide imediatamente deixar tudo que bloqueava aquilo que Deus ia fazer, toda limitação. Sabe, querido, nesta noite, o Senhor está falando, olha, eu vou mudar o teu nome. Ele pegou Abraão e falou, olha Abraão, eu estou te dando uma direção. Talvez, como para Abraão, querido, foi difícil entender que Deus estava chamando ele para ser um pai de multidões, porque ele não era capaz de gerar um filho com a sua esposa. Ele podia ter escolhido ficar num lugar confortável, num lugar cômodo, porque ele já tinha talvez tantos problemas emocionais, porque só quem quis gerar e não pôde, sabe como é difícil. Hoje eu estou vendo aqui o Maicão, a Nicole, a gente apresentou neste mês o Isaac aqui. O Isaac é fruto de quantos anos de espera? Mais de 6 anos? Mas um dia, no domingo pela manhã, no dia das mães do ano passado, ela veio e falou, Deus, eu já fiz tudo que eu podia, já gastei tudo que eu podia, já fiz tudo que a medicina podia, é a minha terceira tentativa e última. Eu quero viver um milagre agora. E quando ela chegou para fazer o último procedimento, o médico falou para ela, você está grávida? E nós consagramos o Isaac aqui, mas quando nós falávamos com a Nicole, e aí Nicole, ela já estava disposta a adotar, ela já estava disposta a fazer outra coisa, porque querido, quando nós queremos algo, nós pagamos o preço por aquilo. Mas o Senhor, Ele se agradou, e agora eu não sei quantos filhos o Maicão vai ter, né? Se vai ser 3, 4, 5, ele pediu tanto, que agora que a porteira abriu, vai vir, cara. Mas como Abraão, ele teve que decidir, o segundo ponto, ele decidiu o futuro da sua vida. Você precisa entender que você decide o futuro da sua vida. Olha para o irmão do teu lado e fala, para de dar desculpa, você que decide o futuro da tua vida. Para de dar desculpa, você que decide o futuro. Sabe, muitos nos procuram e sempre a mesma resposta, pastor, eu não estou rompendo e vivendo o que Deus quer por conta da minha família, por conta dos meus pais. Querido, nesta noite é um novo tempo, mas é o mesmo Deus. Acabou o tempo de desculpa, acabou o tempo de lamento,
momento nas mesmas coisas. Terá, pai de Abraão, ele começou uma jornada com Deus, mas ele parou no meio do caminho, ele não chegou até Canaã, até aquele lugar que o Senhor tinha destinado, porque ele deixou com que as emoções fizessem ele parar. Gênesis 11:31 vai dizer que o destino era Canaã, mas ele parou em Harã. Observe, querido, que nessa noite, talvez você olhe para a tua vida e fala: o meu pai não continuou, a minha mãe não foi, mas o Senhor está falando com você. Ele está falando com você, ele está falando: olha, talvez como aconteceu com Terá, sabe, Harã representa aqui interrupção, estagnação, acomodação. Harã era apenas um ponto de passagem, não era o destino final, mas ele quis ficar lá. Mas o Senhor falou para Abraão: eu tenho uma nova história para você, chega de viver no quase. Você conhece alguém que vive no quase sempre? Ai, pastor, quase deu certo, quase consegui, pastor, eu quase me formei, foi quase. Pastor, eu quase tive uma família feliz, mas aí eu deixei que o passado me envolvesse. Nós ficamos acomodados no quase. Nós ficamos presos porque nós queremos falar para Deus que não é possível viver uma estação por conta do nosso passado. Mas o Senhor está falando: olha, você decide como vai ser o teu futuro, se você vai se levantar, se posicionar, ou se você vai continuar dando desculpas. Até quando permaneceremos, sabe, começando as coisas e não terminando? Iniciando algo e antes de romper nós desistimos. Sonhamos, mas não conseguimos colocar em prática. A pastora falou pela manhã que durante várias semanas a gente teve irmão mordendo irmão aqui na obra, gente fazendo piadinhas de mau gosto, aconteceu de tudo. Só que nós tínhamos um propósito. E eu falei: gente, depois da conferência, eu vou ter um tempo com os irmãos para curar, para abraçar. Mas a gente tem um propósito. Está doendo? Louve. Está chorando? Louve. Simplesmente louve. Vamos. Sabe, querido, quando nós vamos romper, nós precisamos ultrapassar padrões. Ai, pastor, mas mexeu na minha ferida, olhou para mim, falou comigo. Olha, glória a Deus que o banheiro ficou pequeno, porque os irmãos reclamam para a gente que fui no banheiro, o irmão não me deu oi. Se não der oi agora, não dá mais, porque o banheiro é assim, um tem que entrar para o outro sair. Só que tem algo poderoso aqui. Para que a estação de Abraão começasse, a do seu pai teve que acabar. O mesmo Deus que chamou Terá, chamou Abraão. Abraão, ele decide continuar, querido, entenda. Deus, ele permitiu que Terá morresse para que ele fosse e chamasse Abraão para um novo tempo. Naquele momento, ele fala: olha, eu tenho uma promessa para você. Gênesis 12:2 vai dizer: farei de você um grande povo, e o abençoarei, eu tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Com o sim de Abraão em sair, sem olhar para trás, até hoje, nós falamos: olha, nós somos de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vivemos um tempo que foi inaugurado lá atrás, quando Deus, ele escolhe Abraão e fala: Abraão, aquilo que era impossível para você, eu vou realizar. E ele fala para Deus: talvez como eu e você faríamos, Deus, mas como eu serei pai de multidões se eu não sou capaz de gerar um filho? Abraão não tinha filho, Sara era estéril, humanamente era impossível viver aquilo que Deus estava prometendo. Mas aí entra o terceiro ponto dessa noite: o seu sim, ele vai inaugurar a nova estação da tua vida. Uma nova estação normalmente nasce quando as nossas forças eles já acabaram. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, entristecido, sabe, sem ter forças para continuar. Talvez é tão difícil o que você tem passado. Mas como Abraão se questionou: como eu serei pai de multidões? Hoje o Senhor está falando: como eu curei Sara e Abraão, hoje eu quero curar você para começar a gerar filhos, gerar sonhos, gerar coisas novas.
como com várias questões, querido, que talvez não tenha saída e resposta hoje para você. Mas Deus está falando, eu te trouxe aqui hoje para ouvir uma resposta sua. Eu quero ouvir o teu sim nessa noite. O novo tempo, mesmo Deus, depende exclusivamente do teu sim. Gênesis 17:5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Ele deixa de ser o pai exaltado e ele passa a se chamar pai de multidões. O novo tempo que Deus tem para nós, na Odds Novos Church, não vai ser algo superficial, não é algo apenas externo para que as pessoas vejam, é algo interno, profundo, é algo que vai gerar a identidade dessa igreja para Pinhais. Eu posso ouvir um amém? Chega de ser conhecido como estéril, enganador, mentiroso, sabe, tantos outros rótulos que foram colocados sobre você. É tempo de viver algo novo. Quarto ponto, queridos, um novo tempo, ele exige fé. Repita comigo, fé. Quem gosta de viver pela fé aqui? Eu não gosto. Mas Abraão nos ensina que quando nós vivemos pela fé, nós somos justificados por Deus. Deus, lá em Romanos, vai falar que Ele prometeu que Ele teria um filho da promessa, e eles acreditaram. E querido, talvez hoje você recebeu uma palavra. Eu quis mostrar aquilo porque eu tinha 17 anos. E a minha primeira palavra foi com 14 anos. E querido, daquele menino que veio lá de Nazaré, do Jardim das Flores, sabe, de um lugar precário. Morava numa casinha bem simples. O meu quarto tinha um buraco no chão que não podia pisar se não descia o assoalho. É ou não é, mãe? Mas um dia Deus falou, se você tiver fé, e querido, talvez como aconteceu comigo, eu comecei a ter fé, eu comecei a buscar, a estudar, a trabalhar, e como Abraão, talvez as pessoas olharam para ele e falaram, você é maluco, você tem 75 anos e não gerou filhos, e agora você está acreditando que você vai gerar depois de velho? E as pessoas olhavam e falavam, Tiago, você é um sonhador. Tiago, você está sonhando que você vai ser algo diferente do que toda a tua família foi. Mas querido, um dia alguém falou, olha, você vai viver algo grande, algo poderoso. Eu quero declarar sobre a nossa igreja que é chegado um tempo de você começar a viver pela fé. Abraão recebe a promessa com 75 anos. Que seria pai, e aos 100 anos nasce Isaac, 25 anos de espera. Quem tem menos de 25 anos aqui? Deixa eu ver. Uma galera. Você tem noção que o teu tempo de vida foi o tempo ainda maior de espera para que a palavra se cumprisse? E eu me coloquei no lugar de Abraão, porque, querido, quando eu não fui ordenado a pastor com 30 anos, eu cheguei na minha casa e falei para minha esposa, amor, o meu sonho era 30 anos. O que Deus está fazendo comigo? Eu me preparei, eu fui, me dediquei, com 30 anos, eles falaram, não é a hora ainda. E eu falei, Deus, já passaram mais de 15 anos cuidando, discipulando, atendendo, liderando. Mas o tempo de espera, ele vê como vai ser o teu posicionamento, como vai ser aquilo que Deus vai fazer em você. Entenda, Deus ele não quer castigar você, ele quer ver como você vive o processo, que é o nosso quinto ponto, estou acabando. O quinto ponto é o processo, mostra quem é você. Você já viu uma pessoa que ela é toda positiva, toda para cima, mas quando algo sai errado, ela vira no girar? Você conhece alguém assim? Não olha para o lado agora. Não consegue ouvir um não. Não consegue. E querido, eu era uma pessoa que, como eu não cresci com meu pai, eu era muito mimado pela minha mãe. Né, mãe? Não escutava um não. Tinha tudo na mão. Eu conto para as pessoas que com 22 anos, até eu sair de casa, minha mãe escolhia a roupa que eu ia trabalhar, gente. Ela era 10, ela deixava minha roupa separada. Nescau pronto.
Aí, você pensa o tanto que Deus teve que me moer para aguentar ser pastor de uma igreja hoje? Porque agora, se fosse só ter um Nescauzinho pronto que vocês viram, era fácil, mas vocês dão bem mais trabalho que isso. Chora por qualquer coisa, reclama por qualquer coisa, sabe? E Deus falou, Tiago, você era um mimizento, e eu tive que te moer, gente, eu passei pela peneira, pela prova. Por quê? Porque Deus sabia que o processo, eu teria que amadurecer, Deus teve que amadurecer a minha fé. Eu fui sair de casa, minha madrinha está aqui, com meu padrinho, não vai deixar eu mentir. Tive que aprender a lavar, cozinhar, limpar. Olha, comi. Você sabe, né? Mas Deus estava falando, eu estou te amadurecendo. Saí de pobre para um jovem que ganhava bem. Então eu fui até o ponto que eu quebrei. Talvez você está se identificando. E eu lembro até hoje que um dia eu liguei para minha madrinha e falei, madrinha, eu preciso de 5.000 por uns dias. Por quê? Porque, querido, no processo, Deus ele vai fazer você aprender. E eu lembro que faltou dinheiro, faltou tantas coisas, mas Deus estava falando, eu estou te amadurecendo. Porque, querido, se você não é aprovado no processo, quando ele acaba, você se perde. Sabe, não faz ter diferença uma confiança absoluta em Deus se você não depender dele de verdade. Sabe, uma identidade transformada. Pensa quanto Deus teve que trabalhar com Abraão em 25 anos para que ele entendesse que ele seria o pai da fé. Eu tive que romper ciclos. Quantos já tiveram que romper ciclos aqui? Eu tive que romper tantos ciclos na minha vida. Mas o mais importante é que o processo, ele te impulsiona a carregar a promessa sem perder o teu coração. O mesmo Deus que prometeu, ele vai ser o mesmo Deus que vai te sustentar. Mas eu te pergunto, quem é você quando você ouve o não? Quem é você quando as coisas acontecem de uma maneira que você não gosta? Quem é você quando a resposta de Deus é espera? Abraão entendeu que o novo tempo, o mesmo Deus, significava que o processo não vai ser fácil, mas será necessário para que eu possa romper em uma nova estação, para que eu possa receber a identidade de filho de Deus e para que eu possa entender que o meu real propósito é viver aquilo que Ele declarou ao meu respeito. Processos, queridos, são constantes na nossa vida. Eu peguei algumas palavras no hebraico que falam sobre processo, que é halak, que diz o processo é um lugar de caminhar. O processo é um lugar de formar. O processo é um lugar de trabalhar. O processo é um lugar de iniciar e encerrar ciclos. E o processo, ele é um lugar de esperar o desenrolar de Deus na tua vida. Pastor, está demorando, então se posicione e se prepara. A pastora vem falando todo culto, à medida que você sobe e se aproxima de Deus, Ele vai fazer na tua vida. Entenda, o novo tempo é um processo, e o processo ele é conduzido por Deus. O Deus que chamou Abraão e que formou ele, moldou, sustentou e cumpriu a promessa, hoje Ele te chama e Ele quer ouvir um sim teu. E o sexto e último ponto é que o novo tempo ele exige entregas. Depois de tudo que Abraão passou, ele tinha avançado com Deus, ele tinha vivido o milagre da sua mulher gerar um filho. Lá em Gênesis 22, Deus pede para Abraão entregar Isaque. Você tem noção que aquilo que Deus quer fazer na tua vida em 2026 vai precisar de entrega? E querido, nunca foi sobre matar Isaque, mas foi sobre ver se no coração de Abraão tinha algum apego emocional. Foi para ver se Abraão ele realmente estava disposto a entregar o que ele tinha de melhor. O novo tempo ele exige renúncias, ele exige entregas que vão mudar tudo. Sabe aquele medo de perder, querido? Quantas vezes nós não temos rompido porque nós temos medo de perder o que temos? Antes nós não tínhamos nada e agora o pouco que nós temos, nós queremos reter.
e falar: Deus, eu não vou porque agora, né, o Senhor fez algo na minha vida. Eu já contei aqui de um irmão que sonhava em ter um carro e agora ele não dá carona para não sujar o carro. Aí aquele irmão que queria fazer uma faculdade, vai para a faculdade e perde a família. Querido, entenda, Deus ele quer te levar para um novo nível maior, mas você precisará entregar aquilo que é mais valioso, que é o teu coração. Nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer ouvir uma resposta sua. Você está disposto a entregar para Deus tudo para viver um novo tempo? O Deus do novo tempo, Ele é mais importante do que o novo tempo que você está vivendo. O Deus que faz a promessa, Ele é mais importante do que a promessa realizada na tua vida. O mesmo Deus que deu Isaac é o Deus que proveu o cordeiro para não ser sacrificado. Nessa noite, nós estamos finalizando um ciclo e começando um novo tempo. Oficialmente, o aniversário não é hoje, mas eu creio que profeticamente o Senhor marcou este encontro comigo, com você hoje, para dizer: olha, eu estou encerrando um ciclo passado. E eu estou começando um novo tempo. Querido, entenda, a decisão que você precisa tomar hoje vai mudar todo o teu futuro. Ontem eu vivi uma bênção e um milagre, que foi resultado de um passo de fé. Foi de um resultado de algo que muitas vezes você poderia olhar e falar: pastor, não precisa disso. Mas querido, Deus ele tem me chamado e te chamado para fazer aquilo que é preciso perante Ele. Talvez as pessoas não vão entender, as circunstâncias estão contrárias. Pastor, eu tenho razão. Querido, Deus não te chamou para ter razão. Deus te chamou para viver o propósito daquilo que Ele tem para a tua casa. E nessa noite eu quero finalizar vendo tudo que Deus fez nesses 2 anos. E eu quero perguntar para você, enquanto você assiste este vídeo: você está disposto a entregar tudo para viver um novo tempo? Vamos tirar essa mesa aqui, gente. Pensa nisso. Quem anda no Espírito não anda no ritmo dos homens. Chegou o tempo de nós entendermos como aconteceu com Elias. A Ordens of Church vai andar em outra velocidade em 2026. Eu quero dizer que você vai correr, você não vai se cansar, você não vai desistir, você não vai parar. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ser um homem e uma mulher que ora. Elias ora e ele governa as atmosferas espirituais, ele pede e os céus respondem. Eu quero declarar que a Ordens of Church vai ser uma igreja que ora. Deus honra quem permanece fiel, querido. Eu quero declarar: chega de você se corromper por conta de Baal, por conta de qualquer Deus que hoje tem ocupado o lugar do Senhor na tua vida. Quando Deus decide acelerar alguém, ninguém consegue impedir. E nessa noite chegou o teu dia de entrar e viver uma nova estação.
E hoje, nós queremos fazer um convite para você. Deus, Ele está aguardando o teu sim. E antes de finalizar, nós estamos aqui para agradecer. A pastora já agradeceu de manhã, mas talvez não estavam todos aqui. Eu quero pedir para os irmãos da obra ficarem em pé aí. Cadê os irmãos que vieram comigo aí todas as semanas? Isso, pode ficar em pé sem medo, isso. Foram 66 dias de obra. 66 dias que nós estivemos aqui com vontade de muitas vezes ir embora, fugir, desistir, correr. Foram semanas que nós erramos alguns orçamentos, né, amor? Que daí a gente ia embora e chorava. Quando faltava 70 metros de piso, eu falei, não sei que conta que eu fiz. Faltava uma coisa e outra. Mas eu falei para a pastora, essa expansão que nós fizemos, eu creio que, querido, o João está aqui, eu não vou falar o nome de todo mundo, vou falar o dele representando, que é o nosso mestre da obra aí. A gente já fez, acho que 5 obras juntos de igreja. E eu falei para ele, essa vai ser a nossa última, porque agora, a próxima, a gente vai poder pagar a construtora para fazer, amém? Deus vai mandar as pessoas certas, Deus vai prosperar você, Deus vai me prosperar. Mas eu falei para ele, Deus, Ele quer mais uma semente em nós. E há 1 ano e pouco era impossível pensar isso. Era impossível a gente pensar que nós conseguiríamos construir tudo de novo. E Deus falava comigo, cara, você já construiu com essa galera parede de 10 metros, a gente já tinha construído, né, Naldão? Nunca acabava 10 metros de altura. Mas eu falava, Deus, a gente não tem dinheiro para fazer. Mas Deus mandava as pessoas para contribuir. Deus mandava as pessoas para semear, para dizer todos os momentos, eu estou com vocês. E nós queremos honrar a vida de cada homem que serviu aqui. Eu sei que ainda tem coisas para a gente fazer, mas o primordial a gente terminou. Foram noites acordados, mas eu quero dizer para você que, queridos, nós já alcançamos mais de 500 pessoas dessa cidade, mas quando a igreja ela estiver mudando daqui, você vai lembrar que você colocou um tijolo neste lugar, um bloco neste lugar, você pintou, você construiu, famílias vão testemunhar nos próximos TBTs, das Santas Ceias, e elas vão lembrar que foi através do teu trabalho, foi através da semente. Mas, querido, semear é bom, trabalhar não é tão bom, não é tão fácil vir carregar tijolo, bloco, limpar, tudo é difícil, mas vocês ficaram firmes e fiéis. E nós queremos agradecer as mulheres também. Vocês comeram bem nestes dias? Cadê os homens que comeram bem aí? Eu sei que não foi todas as mulheres que conseguiriam ajudar, eu escalei algumas. Eu queria que você que estivesse aqui se levantasse. Eu quero dizer para vocês muito obrigado. Obrigado pelo sim de vocês, de homens e de mulheres, que acreditaram naquilo que o Senhor colocou no meu coração e no coração de ti. Obrigado também por cada mulher que se envolveu, que se disponibilizou para estar aqui, para limpar. Quantas vezes nós limpamos essa igreja no meio dessa reforma? E eu quero dizer para vocês que Deus abençoe vocês grandemente e
que nós possamos continuar com esse coração de entrega, de disposição, de servidão, porque tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor Jesus. Que o teu coração, quando você venha servir, mesmo no culto, não seja para dizer: eu estou servindo para o pastor e para a pastora, eu estou servindo para o meu Deus, porque não somos nós, homens, que vamos honrar e abençoar vocês. A única coisa que nós fazemos é orar por vocês, pela família de vocês, mas é o Senhor que abençoa cada um aqui. E eu quero agradecer de todo o meu coração. Muito obrigado. Obrigado mesmo, porque sozinhos nós não iríamos conseguir. Nós não iríamos deixar essa casa tão linda para o nosso Deus. Eu amo vocês. E eu quero convidar você que está disposto a viver essa nova estação, a dizer sim para Deus. Se coloque em pé. Nós queremos orar. Eu quero convidar você a falar para Deus: Deus, eu estou disponível para viver este novo tempo. Para subir aqui, vem para cá também. Eu quero chamar o presbitério para subir. Eu quero chamar os líderes de GC. Eu quero chamar os líderes de departamento. Me ajuda aí, eu não vou chamar pelo nome para não esquecer ninguém. Eu quero que vocês subam aqui. Vocês estão representando. Vocês estão representando toda a nossa igreja. Vocês começaram com a gente, acreditaram no sonho. Dá um passo mais para frente aí para vocês virem para a luz. Isso. Pode vir mais, pode vir mais. Ainda bem que a gente aumentou o altar, hein? Dá mais um passinho para cá, ó. Isso. E eu quero honrar vocês. Nós temos quase 100 voluntários, mas vocês lideram cada um deles para que a igreja funcione
para a igreja esteja organizada, para que tudo aconteça. E antes de orar, vamos tirar uma foto nova, dá um passo mais para frente aí, porque a nossa foto não ficou boa a última vez e é difícil juntar vocês, tudo no mesmo lugar. Quem está na frente aqui, dá uma baixada, vamos lá? Ajuda nós aí. Vai. Vamos atualizar essa foto aí, vai lá. Ó, dá uma baixadinha aí, tipo jogo de futebol aí, isso, ajuda aí. Estenda suas mãos para cá, eu quero orar por você agora. Deus, eu quero orar, Pai, pela nossa liderança que está aqui. Deus, são apenas 2 anos, Pai, parece tanto tempo, mas são 2 anos. 2 anos, Pai, do sim de cada um, 2 anos da obediência de cada um em servir naquilo que o Senhor escolheu, talvez não aonde eles queriam, mas aonde o Senhor colocou cada um. Pai, então eu oro e eu abençoo, Deus, cada líder que aqui está. Pai, eu sempre falo e eu não canso de declarar, ninguém constrói nada grande sozinho. Pai, então eu oro, Deus, e eu declaro bênçãos. Pai, eu declaro, Deus, que eles irão fluir ainda mais de 2026, que eles mudarão de nível, que eles vão crescer naquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, nós profetizamos agora, Pai, leva os teus filhos a um nível de intimidade, a um nível de entrega, a um nível de maturidade. Pai, eu oro pelos pastores, pelo presbitério, pelos líderes dos grupos de conexão, pelos líderes de departamento. Pai, eu declaro, Deus, que o Senhor vai levantar a partir dele novos pastores dessa igreja. Pai, eles serão, Pai, conhecidos, Pai, por fazer a tua obra aonde eles estiverem. Nós declaramos agora, Senhor, leva os teus filhos, é o Senhor que impulsiona, é o Senhor que faz, e nós declaramos um novo tempo, mas o mesmo Deus. O mesmo Deus nós declaramos, Pai. Pai, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Pai, nós vamos ver, Deus, essa cidade repleta. Pai, cada rua do Veisópolis, do Vargem Grande. Pai, nós cremos, Deus, que o Senhor vai alcançar estas famílias. Pai, que o Senhor preserve o coração de cada um, Pai, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para 2026, para 2027, até o momento que o Senhor nos confiar a esta obra, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. E agora eu quero orar por você, para a gente cantar parabéns. Você que quer viver um novo tempo aí, levanta as suas mãos, a gente já vai encerrar. Vamos declarar mais uma vez isso. Ô Senhor Jesus. Declare, eu conheço, eu quero ver a tua voz, ó. Vamos declarar. Eu conheço o teu poder, o que fez desde o início. Confiarei mesmo sem eu entender. Declare, tu conheces minha história. Tu
igreja, Senhor. Pai, por cada vida que aqui está, Senhor. Deus, Tu és poderoso para fazer, Deus, infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Pai, então nessa noite, Deus, eu oro para que cada um, Deus, possa ser tocado por Ti agora. Pai, se existe alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus nessa noite, que essa pessoa possa dar este passo de fé nesta noite. Pai, mas eu oro, Deus, por cada filho e filha que está aqui do Senhor. Pai, por cada irmão nosso aqui, Jesus. Pai, nos leva a viver um novo tempo, mas entendendo que o Senhor não muda, o Senhor é imutável. Pai, nós declaramos nessa noite, Pai, um novo tempo, o mesmo Deus. Pai, que nós possamos, como Abraão, viver pela fé e ver os milagres acontecendo. 2026 é o ano do próximo nível e eu creio, Pai, que nós viveremos coisas sobrenaturais neste lugar. Pai, eu Te louvo, Pai, e eu te entrego, Deus, esses 2 anos de Odres Novos, Pai, tudo que nós vivemos, e eu sei, Deus, que é apenas o começo, e eu profetizo, Pai, Deus, um crescimento, mas não somente, Deus, de pessoas, mas um crescimento em todas as áreas da nossa vida. Pai, para que nós possamos alcançar e viver aquilo que Tu tens para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós vamos cantar parabéns agora. Eu quero convidar os pastores para subir aqui. Me ajuda a colocar essa mesa aqui. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos lá. Quem está feliz aí, gente? Ó, não vai embora que tem bolo, amém? O pessoal vai descer servir vocês aí. Mas a gente vai finalizar agora. E antes de cantar parabéns, será que vai desligar, vocês acham? Acho que não. Mas antes eu quero abençoar você, amém? Porque depois do parabéns a gente vai terminar o culto. Então que Deus te abençoe, amém? Aonde você entrar essa semana, que você possa realmente ser luz, fazer a diferença. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali é do Senhor Jesus. E eu quero declarar, querido, que hoje começa uma nova estação da tua vida, em nome de Jesus. Aonde havia choro, agora vai ser alegria. Aonde havia dor, vai ter restauração, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Vamos cantar parabéns aqui, vai. E parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno. Mais uma vez, vamos lá! E parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Vamos ter que acender para soprar isso aqui, hein? Vem lá, criançada, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer os pedidos aí, amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aê! Que Deus abençoe você. Se você puder, se assente aí, que a gente vai servir você. Muito obrigado pela tua presença. Feliz 2 anos, Odres Novos Church. Que Deus te abençoe.